Oi, gente, meu nome é Larissa. Oi, gente, meu nome é Pedro. Olá a todos, me chamo Jonathan. Nós somos estudantes do oitavo semestre de História, oitavo, sétimo, né? Porque nós somos uma turma de carrossel. Nós fazemos História, licenciatura em História na FMU. E esse podcast, ele faz parte de um projeto que se chama Humanas e Manos, onde nós substituiremos, né, o nosso estágio tradicional na sala de aula por conta da pandemia da Covid-19. Então, essa foi uma alternativa proposta pelo MEC, que a nossa faculdade decidiu aderir. Esse podcast, ele vai ser o primeiro de uma série de 10 podcasts, né? E o nome do nosso podcast é Podcast do Fim do Mundo. O nome é um tanto quanto peculiar para um assunto peculiar que nós vamos falar, né? A gente vai falar, né, nesse podcast sobre... o foco maior dele são acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, né? E como isso reverberou até os dias atuais. Mas antes de falar direto da Segunda Guerra Mundial, a gente quer traçar uma linha com vocês, né? E lembrando que esse podcast é destinado para pessoas do terceiro ano do ensino médio, mas caso vocês já tenham se formado ou ainda não estiverem no terceiro ano do ensino médio, vocês são bem-vindos também, né? E as pessoas que estudam, né, pelo EJA também são muito bem-vindos. Bom, nosso cronograma dos podcasts, né? A gente inicia o podcast de hoje falando um pouco sobre nacionalismo, o que é, quando surgiu. Depois nós vamos passar, o próximo podcast nós vamos falar do fascismo, né? Onde surgiu, como que se expandiu, né, pela Europa. Isso tudo é um pré-guerra, né? Pré-Segunda Guerra Mundial. Falaremos também sobre o autoritarismo, sobre o nazismo e aí sobre a Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa, na Ásia, como no Brasil também, né? Como que essa guerra afetou o nosso país. Trataremos um pouco sobre o fim da guerra, sobre o pós-guerra na Europa, né? Como que a Europa se reestruturou aí depois de anos de guerra, né? Guerra essa que destruiu muitos países, por exemplo, como a Alemanha. E falaremos também sobre a criação da ONU, né? A Declaração dos Direitos Humanos e o estopim aí da Guerra Fria que aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar com os nossos podcasts, né? O podcast do Fim do Mundo. E a gente espera que vocês sejam bem-vindos e que vocês gostem do conteúdo. Isso aí, só é importante reverberar também. A gente escolheu aí o tema ligado ali para criar discussões ligadas ao Enem, que é a proposta do nosso projeto. Exatamente, né? É importante a gente contextualizar e trazer, né, esse conceito do que é nacionalismo para que possa fazer sentido, tanto ali o nazismo, como a Lari bem trouxe, o nazismo, o fascismo, movimentos autoritários por toda a Europa, na Ásia também, né? A partir ali um pouco antes da metade do século XX, né, até a Segunda Guerra Mundial, ali a partir dos anos 30, né, e vale destacar o que é, pelo dicionário, nacionalismo. Nacionalismo seria a doutrina política e movimento que reivindica o direito de uma nacionalidade de reafirmar sua própria personalidade por meio de uma autodeterminação política, né? Então, como o próprio dicionário deixa claro aqui, ele é uma doutrina política, ele é um movimento que reivindica ali, né, reafirmar de fato quem são, né, que é aquela nação, a sua identidade de fato, né? Acho que essa é a palavra-chave, identidade.
Então, ele descreve ali um sentimento e uma atitude, né, que os integrantes de uma nação têm na formação dessa identidade nacional. E o nacionalismo ele surge após Napoleão, né, ele conquistar ali grande parte da Europa, né, muitos movimentos de resistência em muitos dos países pequenos ali da Europa, né, começa a se fortalecer com o sentimento de nacionalidade, de pô, ele não vai vir aqui e vai tomar o que é nosso, vamos se aliar, vamos se unir, né, para defender a nossa nação, defender aquilo que é nosso, né, e aí começa a surgir, né, pequenos movimentos ali ao longo do século XIX do que nós vamos chamar depois de nacionalismo. Para a gente entender um pouco mais o que é nacionalismo, né, eu queria trazer para vocês a diferença entre Estado e nação, né, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza. Nação, ela é uma comunidade étnica, cultural e linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. E o Estado é uma entidade administrativa que guardará o território. Dentro de um Estado podem coexistir diferentes nações, né? Então, o Estado ele é a parte administrativa, burocrática, e a nação ela é mais a questão cultural, linguística, onde aqueles povos falam a mesma língua, né? Aquele povo em questão fala a mesma língua, partilham da mesma cultura em comum, né? Tem ali o mesmo passado em comum. Tanto a nação quanto o Estado podem fazer parte, né, do mesmo país, ou até mesmo um país, um Estado, ter diversas nações pequenas, né, diferentes, coexistindo no mesmo Estado soberano. Bom, Sim. Aí, pode falar, Pedro. pegando aí, né, o gancho do Jonathan, acho que cabe a gente, né, discutir também ali de onde surge, né, a ideia de nacionalismo, porque hoje em dia essas ideias assim gerais de pertencimento, de nação e de afins, elas são muito simples, né, para a gente convive muito, é uma coisa que a gente já nasce meio que dentro dessa noção, mas a gente teve um período, né, principalmente se a gente pegar essa questão do que é o Estado e o que é a nação, em que essas coisas não eram muito bem definidas, né? Como o Jonathan falou, existe uma diferença hoje em dia da gente ser nacionalista sobre o nosso país e as nações que existiam antigamente, porque eram várias nações no mesmo lugar. Aí, coisa que a gente tem que... a gente vai, né, acho que mais para frente, falar um pouco mais sobre isso. Mas essa é a grande diferença que é importante a gente entender para a gente conseguir entender o que é o nosso sentimento, principalmente atual, de nacionalismo, de pertencimento, de posição política nacionalista. Isso, como os meninos já falaram, né, eles explicaram muito bem, o nacionalismo, ele é um sentimento de pertencer a um grupo, né, e esse grupo, obviamente, você possui vínculos com eles, né, seja racial, linguístico, histórico, cultural, enfim. E eu acho que é importante a gente destacar aqui que o nacionalismo é diferente do patriotismo, porque a gente tende a pensar que são as mesmas coisas, né? Inclusive, o Brasil vive um momento muito delicado quanto a isso, né? A gente tem pessoas aí que se dizem super patrióticas e, enfim, batem continência para bandeiras de outros países, e isso está bem longe da sua definição, né? Algumas nomenclaturas, as pessoas vão usando elas de uma forma incorreta e algumas pessoas vão comprando essas ideias, né? Então, o patriotismo, ele é considerado mais uma manifestação de amor mesmo, né? Uma coisa muito do sentimento. Eu amo símbolos de um estado. Então, por exemplo, a pessoa tem um amor pela bandeira do país, pelo hino, né, pelas suas instituições e até por seus representantes, né? Representantes aqui, no caso, são representantes políticos. Então, o patriotismo, ele está muito ligado a essa ideia de um sentimento, né, de algo muito pessoal e individual de cada um.
O nacionalismo é uma ideia coletiva, né? Então, é um sentimento coletivo de pertencimento a um Estado-nação, um Estado maior. Bom, o nacionalismo, eu acho que a primeira vez que ele que pela historiografia, né, ele aparece assim de imediato é na Revolução Francesa, né, aonde era mais fácil você convocar soldados mais leais ao Estado pelo amor àquele território, né, às pessoas que ali viviam com ele, do que propriamente pelo dinheiro. Até porque se um soldado vai à guerra, ele vai lutar pelo dinheiro, você precisa pagar muito bem ele. Mas se ele vai por amor ao seu estado e à sua nação, você não precisa pagar tão bem, né? E possivelmente ele não vai trair a sua nação. Então ele não vai deserdar e também não vai fugir ou, né, passar informações confidenciais para outros grupos. Sim, eu acho que é Exatamente. importante a gente pegar ali também, né, trazer de novo aquele ponto da definição do próprio dicionário do que é o nacionalismo, é a ideia de que é uma identidade. Você tem que se entender como aquilo, você tem que se ver como parte daquela nação. E um dos primeiros pontos assim de surgimento do que é um Estado moderno, do que uma ideia de nação, do que é a sociedade moderna assim a um todo, o que é o Estado moderno, ele tem as bases ali na própria Revolução Francesa. E é ali que eles têm criado ali uma ideia do que é o ser francês, qual o pertencimento, o que é o povo francês, esse tipo de ideia. Ele começa ali a ser, né, compartilhado, começa a passar principalmente ali pelos próprios, né, revolucionários, que é a ideia da população francesa e afins, e representar a sua nação, representar o seu estado. E essa ideia, ela permanece, ela vai ser reutilizada e utilizada ali pelas burguesias, que elas vão começar a tomar o poder das diversas monarquias na Europa, e vai ser construído ali aquela coisa que é a identidade do que é uma nacionalidade, o que é ser parte de uma nação, ser parte de um país. O que nós temos Principalmente em também comum, né? O que nós temos em comum que faz com que sejamos um único grupo. uma coisa que é importante a gente entender, principalmente para a gente conseguir entender melhor o que é o nacionalismo em si, é também aquela coisa que eu citei anteriormente, de que você tem várias nações dentro de um mesmo estado. Então, por que o nacionalismo é ligado? Isso é importante a gente falar depois também, e para a gente entender por que a gente está falando disso, para falar da Segunda Guerra Mundial lá para frente. É importante a gente entender que, por mais que o nacionalismo seja um pertencimento, a ideia de pertencer a um Estado, nação, ele depende de uma escolha política, porque existem vários tipos diferentes de nação, de troncos linguísticos, de regiões. E antes da modernidade, era muito mais fácil alguém se ver como de uma região específica do que de uma nação em si. Vai ser ali uma decisão de política, uma decisão de Estado, que faz com que as pessoas comecem a ter a noção de nação e de país. E isso é que vai ligar ali também muito grande o conflito que a gente vai estar discutindo depois desses episódios iniciais. Exatamente. Muito bom. Não, só fazer um comentário aqui do Pedro, né, que ele falou da Revolução. O nacionalismo, ele é usado como uma arma de guerra, né? Você convence as pessoas de que elas precisam defender o seu Estado e manda elas para a guerra na linha de frente. É uma ideologia, não, um pertencimento. Por isso que é uma ideia, aquela coisa da ideia política em si, muito mais do que
o patriotismo. Exatamente. E dentro do conceito do que é nacionalismo e o do que não é nacionalismo, né? O Pedro trouxe um exemplo muito interessante da questão do Estado e nação, né? Um exemplo que a gente pode usar, por exemplo, são os povos indígenas, né? No Brasil mesmo, que possuem uma nacionalidade, uma identidade comum, né? Diferente dos seus troncos linguísticos e tudo mais, mas que não tem uma autoridade soberana no país, por exemplo, no Brasil, né? Então, eles possuem uma nacionalidade, eles são uma nação cultural, linguística, étnica, eles se entendem por uma tradição comum, porém, eles não têm uma identidade administrativa, eles têm uma soberania administrativa como um Estado, por exemplo, né? Então, só para a gente trazer mais exemplos, mais claros do que é nação e do que é Estado, né? E também tem um conceito muito bacana, um exemplo, na verdade, né? Do general Charles de Gaulle, um francês, né? Ele liderou a resistência francesa contra a Alemanha nazista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi também ele presidiu o governo provisório da República Francesa, né, entre 1944 e 46, né, até se voltar de fato à democracia francesa. E ele diz assim, né, diferenciando o que é patriotismo, como a Larissa bem trouxe, e o que é nacionalismo. Ele diz que o patriotismo é quando o amor ao teu próximo, ao teu próprio, vem primeiro. Ou seja, né, o que a Larissa bem trouxe é o amor ao seu país, né, a bandeira, né, ao seu compatriota ali. Você, de fato, defende ele por amor. E o nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro. E aí, como a Larissa bem trouxe, o nacionalismo ele é usado, e foi usado durante o século XX, como um instrumento de guerra, como uma arma de guerra, né? Uma arma para confundir o patriotismo com o nacionalismo. Então, foi ali criado toda uma estrutura de ideias e tudo mais, para convencer o povo de que ser patriota era odiar os demais e não amar o seu próprio, o seu compatriota, né? Então, eu acho bem interessante a definição, né, que o general francês ele usa aqui. Acho que exemplifica bastante os acontecimentos que vem depois, como tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, né, e tantos outros conflitos que tem ali em todo o século XX. Sim, sim, né? E acho que a melhor forma da gente entender aí o uso do nacionalismo como uma forma de arma de guerra, como uma possibilidade de combate, como você tinha falado anteriormente, de como ele surge nos demais países da Europa. Porque a gente tem esse exemplo aí, e é um exemplo francês, que é um dos exemplos principais. Porém, a forma que ele vai surgir dentro dos outros países, e também para a nossa discussão, um dos países mais importantes para a gente entender isso é a própria Alemanha, que é um sentimento que ele surge devido à existência do outro, né? A França, no período, ela invade grande parte dos países, e os países começam a se entender como forma de resistência mesmo da população, se entender a própria cultura como pertencente a ela e não pertencente ao Império Francês, não pertencente à República Francesa, esse tipo de questão. Aí um exemplo, como eu disse, né, é da própria Alemanha, que ela se entende e ela se forma ali como realmente diversas nações que se entendem como uma nação só. E essa nação só, ela é um país que, entre aspas, tem ideias próprias, ideias de nação própria, de identidades próprias, que vão ser um pouco problemáticos dentro de questões, né, de imperialismo, de dominação, de afins, no local ali onde ela existe. A Alemanha, assim como alguns outros países da Europa, né, como por exemplo a Itália, foram estados que demoraram muito para se unificar. Então você tinha muitas nações ali no mesmo território
e que demorou para ter uma administração centralizada. Antes da gente entrar um pouco, né, sobre os tipos de nacionalismos que a gente tem no mundo, eu queria puxar uma sardinha aqui, né, para a América Latina, porque a gente teve o movimento, a gente fala muito de nacionalismo, a gente lembra muito da Europa, e se discute muito a Europa, mas é importante a gente olhar um pouco para a América Latina, porque nós tivemos pessoas aqui que elas tiveram uma ideia nacionalista antes mesmo, né, do surgimento da ideologia comunista na Europa, né, porque o comunismo ele sai de encontro do nacionalismo e ele vai para o internacional, né? Nós somos o mundo inteiro reunidos, né? Como dizia Marx, né? Trabalhadores do mundo unidos. E eles, o comunismo ele vai de encontro com essa unidade internacional, mas aqui na América Latina a gente teve um nacionalismo bem característico, né? Onde figuras populares elas lutaram e incentivaram o povo, né, na luta para que os países latino-americanos se unissem, né, com um único sentimento, né, e não ficassem divididos ali em seus países pequenos, né, tentando resolver problemas que muitas vezes, se eles se unissem, conseguiriam resolver melhor. Isso aconteceu no período onde os países latino-americanos ainda eram colônias europeias, né? E a gente tem algumas figuras importantes aí, né? Como o Simón Bolívar, o Tupac Amaru, o San Martín, o José Martín e o José Artigas, né? Então são nomes aí aqui da América Latina que brigaram, né, por um nacionalismo continental, se a gente pode assim dizer, né, para que eles se unissem para resolver problemas que ambos tinham, né? Todas as nações aqui tinham problemas muito parecidos, então eles se unindo, né, essa ideia de nacionalismo, na cabeça deles, eles se unindo, eles conseguiriam lidar melhor com esses problemas e encontrar soluções juntos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de nacionalismos que a gente tem. Lari, eu queria comentar, né, esse exemplo que você trouxe da América Latina é muito interessante. A gente já pode ver que ensaios de nacionalismo já acontecem há muito e muito tempo, né, na história assim, recente do mundo. E ainda sobre o que não é nacionalismo, ou o que é um nacionalismo exagerado, né, nós temos o ufanismo. Eu acho interessante a gente pontuar por quê? Porque o ufanismo ele é um nacionalismo completamente exacerbado, né? Ele é um nacionalismo que ele exagera ao extremo todas as qualidades da sua pátria. E muitas vezes sem embasamento para isso, né? Então você idolatra demais governos, figuras ou características da sua pátria, sendo que não há embasamento, não há de fato ali respaldo para essas qualidades exageradas, né? Então a palavra ela vem até da língua espanhola, onde significa vangloriar-se, ou seja, você se orgulha tanto da sua terra ou do seu grupo ali em comum, ao ponto de você não enxergar defeitos ou as qualidades você exagerar elas demais, entendeu? Então, né, eu creio que no Brasil mesmo o conceito de ufanismo, né, ele aparece pelo conde Alfonso Celso em 1900, como, né, ele descreve como por que me ufano do meu país, né? Porque eu me glorio, porque eu me vanglorio do meu país, né? Só que esse vangloriar-se é de você só enxergar qualidades, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque quando você só enxerga qualidades e qualidades exageradas, nós perdemos o senso de crítica, nós perdemos o senso de observação, nós perdemos o senso de enxergar pontos de melhoria e questionar esses pontos para que
né, eles de fato tenham melhorias para o povo em si, né, daquela nação. Então, eu acho interessante a gente pontuar isso, porque a gente está vendo até recentemente um ufanismo muito exagerado, né, nos nossos dias de enxergar apenas qualidades ao ponto de você nunca questionar ou quando encontrar pontos de questionamento, você os ignora pelas qualidades que você considera assim acima de todas as outras, né? Então eu creio que seja um ponto assim muito importante de se falar. Sim, sim. Maravilha. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de nacionalismos que a gente tem no mundo, né? Eu acho que o nacionalismo mais comentado, e que a gente já falou aqui, né, que é o nacionalismo francês, que foi pioneiro, né, no que diz respeito a nacionalismo, né, a ideia de nação, a ideia de que somos todos um único povo, no único território. E é o nacionalismo cívico, né? Esse nacionalismo cívico ele tem um quadro que é a liberdade guiando o povo, né? Do Eugène Delacroix. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? E que é uma mulher, né? Ela tá com a bandeira da França, assim, e ela tá andando e tem várias pessoas seguindo ela atrás. Então, este é um símbolo do nacionalismo cívico, né? Do nacionalismo civil, né? Ele não se baseia numa ascendência étnica comum. Então, você pode ser de vários povos, assim por assim dizer, mas você tem um estado em comum, um objetivo em comum. Então, esse nacionalismo cívico é quando você tem várias nações, mas um objetivo único para aquele território e para aquelas pessoas que dividem aquele espaço ali. Sim, sim. Um exemplo, né, também puxando aí a questão do próprio quadro, é que a personagem que a gente tem lá, a principal, ela é uma, entre aspas, como se ela representasse ali a República ou a própria França. E aí a população civil, as pessoas que vivem lá, que se sentem pertencentes e participantes ali daquele Estado, ou daquela organização. O nacionalismo cívico ele também pode ser tido como nacionalismo liberal, né? Então, nacionalismo ali por de direitos, né? De liberdades, de uma liberdade mesmo de fato, assim, do povo, da nação, né? Então, é um nacionalismo, igual o quadro mesmo diz ali, de pessoas marchando em luta dos seus direitos, né? E que o Estado cumprisse com os seus deveres e com obrigações como povo, né? Isso mesmo. Bom, um outro tipo de nacionalismo é o nacionalismo de esquerda, né? Que aí esse nacionalismo de esquerda ele surge, né? Às vezes ele é conhecido como nacionalismo socialista, um nacional-socialismo, né? E ele surge aí junto com a ideologia comunista no mundo, né? E um exemplo que a gente tem, né, do nacionalismo de esquerda é a Revolução Cubana, né? Onde Fidel Castro, junto com uma figura ícone, né, que é muito lembrada e muito falada nos dias atuais, muitas vezes até distorcendo um pouco o que foi, quais eram suas ideologias, que é o Che Guevara. E então a Revolução Cubana ela é um exemplo nítido desse nacionalismo de esquerda, né? Então vamos unir o nosso país em prol de uma ideologia, de uma causa, de um tipo de política específico. Eu acho que é interessante a gente dar uma ênfase, né? Também para a gente entender, assim, de forma geral, o que é a mesma coisa do nacionalismo, é que o nacionalismo ele não existe por si. O nacionalismo ele é uma ideia construída. E é uma coisa que a gente pode pensar que ele é construído
seja, por exemplo, na ideia de nação, a gente fala de história, né, de história oficial, que é uma história feita pela elite, que é uma história feita pelo Estado e afins, e ele conta uma história específica, mas o nacionalismo ele também pode ser um nacionalismo que ele é feito por uma parcela minoritária, uma parcela oprimida, que vai criar ali uma ideia completamente diferente de nação, como, por exemplo, o nacionalismo de esquerda, como, por exemplo, o nacionalismo que a gente teve ali de forma geral, de latino-americana, durante a colonização e afins. Ele é um conceito e é uma posição e uma forma de construção de uma ideia. Ele não existe por si só, ele não é algo específico e imóvel. Ele vai se dar de várias formas diferentes, né? Exatamente. Bom, um outro tipo de nacionalismo que a gente tem é o nacionalismo étnico, né? Onde, como foi falado, né? Como o Jonathan falou anteriormente, de povos indígenas, né? E originários aqui do Brasil, que são realmente nações, né? Quando a gente reduz povos indígenas a tribos, né? Como é chamado, aldeias, a gente está desconsiderando que eles têm uma língua, que tem cultura, que tem religiosidade. Não, são nações indígenas, né? Muitas vezes tem uma própria organização política, né? Organização de hierarquia. Só não é uma forma oficial que a gente reconheça como, por exemplo... De Estado, né? Uma estrutura de Estado, com presidente, deputados e senadores, mas eles têm uma organização e uma hierarquia política, né? Exato. E, bom, esse nacionalismo étnico, né? Ele é tão... ele é, de certa forma, né? Ele tem ambiguidades aí. Porque da mesma forma que o nacionalismo étnico, ele reúne pessoas de uma mesma etnia, né? Então, por exemplo, de um mesmo povo indígena, mas ele também ele tem a outra face, né? Porque é onde esse tipo de nacionalismo vai amparar políticas de limpeza étnicas, né? Então, um exemplo clássico de limpeza étnica é o nazismo, né? E todo o seu ódio, o antissemitismo, né? Na Alemanha, você tem ali um povo, né? De uma certa etnia que simplesmente odeia outro povo de outra etnia e que quer exterminá-lo. Então, o nacionalismo étnico, ele tem, acho que como tudo que a gente tem como definição, ele tem ambiguidades, né? Então, a gente precisa, acho que uma coisa importante para a gente falar aqui, né, e falar sobre história é que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? E é muito difícil a gente ficar enquadrando as coisas e, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Tudo vai ter pontos positivos e negativos. Exatamente. Dentro desse exemplo de nacionalismo étnico, né, que a Larissa bem trouxe, nós temos o exemplo dos curdos, né, que são uma etnia originária do Oriente Médio, né, e ele calculou-se que existem cerca de 30 milhões, né, de curdos espalhados pelo mundo, né, normalmente eles vivem ali dispersos entre o Iraque, a Síria e a Turquia, que faziam parte do Império Turco-Otomano, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, eles não tiveram um território ali estabelecido para eles, né? Então, eles acabaram se dispersando, mas eles se identificam como um povo, porque possuem uma língua em comum, possuem um passado em comum, possuem toda uma tradição em comum, porém, eles não possuem um Estado administrativo, organizado, nos moldes como a gente conhece. Então, são os exemplos de nacionalismo étnicos, né, que são povos que se identificam ali por mais que não tenham um Estado
soberano, onde eles residem ali, como o povo hebreu, por exemplo, né, que hoje se tem um Estado soberano, que é Israel, mas que até o fim da Segunda Guerra Mundial eles não tinham, né? Então era um povo ali Exatamente. disperso, que depois constituíram, né, e receberam ali uma região e hoje estão se organizando como um Estado soberano, né, até em busca de reconhecimento internacionais e tudo mais, mas também não possuíam até pouco tempo atrás um território, mas se identificavam como uma nacionalidade. O único povo, os judeus, né? Os judeus são assim, o Estado Islâmico, né? E aí o Estado Islâmico enquanto comunidade islâmica, né? Não o Estado Islâmico enquanto instituição que a gente tem e que se fala muito na mídia, mas a comunidade islâmica, a comunidade judaica, ela tem esse sentimento de nacionalismo étnico, né? Nós estamos espalhados em vários países, mas nós temos um sentimento de pertencimento a uma nação que não necessariamente é a que eu estou inserida. Exato. Bom, e tem também o nacionalismo territorial. Esse nacionalismo territorial, um grande exemplo que a gente tem no mundo é o Brasil. E um bordão nacionalista, né, que foi usado durante o governo da ditadura civil-militar no Brasil, né, em especial nos anos 70, é Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então, essa ideia do nacionalismo territorial a gente ama as nossas fronteiras, tudo que está para dentro da nossa fronteira a gente ama. E se você não ama o que está dentro das fronteiras do Brasil, você pode ir embora porque você não é bem-vindo. Né? E eu acho que aqui também a gente tem um exemplo claro do fanismo que o Jonathan falou, né? Olha, o Brasil é isso aqui. Se você não ama, você odeia ele, então você pode ir embora. Se você não ama o Brasil do jeito que ele está, com o governo que ele está, com os governantes que ele está, você pode ir embora. Isso é extremamente autoritário, né? É extremamente autoritário, assim. E é um exemplo, o Brasil, né, durante esse período civil-militar, de ditadura civil-militar, ele vai ser um exemplo nítido do nacionalismo territorial. As pessoas só são brasileiras se elas estiverem no Brasil, né? Por exemplo, uma pessoa que é imigrante na Argentina, ela não é considerada brasileira dentro de um nacionalismo territorial. E aí, esse também é uma das outras grandes noções assim de nacionalismo que vão ser importantes para a gente entender, né, as discussões aí para frente sobre o início dos conflitos e afins, porque tanto ele quanto aquela questão do nacionalismo étnico, porque a gente vai ter aí, né, essas ideias que a gente está falando aqui, a gente tem que entender que elas são muito recentes, elas se formaram de formas muito recentes, e o que ocorre tanto na primeira quanto na segunda é que essas ideias elas vão começar a se chocar entre esses países diferentes que constroem politicamente ali esses próprios se constroem politicamente de forma muito recente. E quando todas essas questões se chocam ali, a gente tem o surgimento dos conflitos ligados a ideias de pertencimento, ideias de construção social, ideias de direitos ou não direitos, de pertencer ou não pertencer a um local, né? Em alguns casos de populações que não devem ter o direito de pertencer ou não pertencer. Isso vai ser um grande motivador de conflitos e ainda hoje né? Principalmente. Sim, todo Estado que sente que a sua soberania está ameaçada, ele declara guerra a alguém ou a algo, né? E vale lembrar, quando a gente fala aqui de Estado, a gente não está falando de uma coisa, de um objeto, de um lugar, a gente está falando de pessoas. O Estado é composto por pessoas. Então, grandes grupos de influência que possuem poder se sentem ameaçados, eles vão declarar guerra contra o grupo que está ameaçando a sua soberania ali. Bom,
e acho que tem outros dois tipos de nacionalismo que eu queria comentar aqui, né? Um é o nacionalismo anticolonial, né? Que esse é bem recente mesmo, né? Com a ideia de decolonização, de decolonial, que é a ideia da gente se ver enquanto essa ideia de nacionalismo é uma resistência pacífica, né? Que ela surge com o Gandhi na Índia, né? Que é uma ideia de a gente se ver enquanto nação, mas independente de um estado maior, sabe? Nós não dependemos da Europa, nós não dependemos de outra nação, nós conseguimos ser um Estado-nação com identidade, com cultura, com religiosidade, com governantes, sem precisar de outra nação para liderar tudo isso para nós, né? Então, esse é um nacionalismo recente. E, bom, para a gente ir fechando aqui, né? E eu acho que esse tipo de nacionalismo, assim como o nacionalismo étnico, que a gente comentou anteriormente, é um que ele vai ser extremamente importante para a gente trabalhar os próximos podcasts aí do fim do mundo, que é o ultranacionalismo, né? Esse ultranacionalismo ele está diretamente ligado ao autoritarismo e é esse ultranacionalismo que vai suscitar aí o ódio contra o outro, né? É o ódio, é a opressão. Então, tudo que não for nós é nosso inimigo, né? E o nazismo foi um exemplo claro disso, né? Então, todo aquele que não é alemão, que não é católico, que não é branco, não é hétero, é nosso inimigo. Então, o ultranacionalismo ele está diretamente ligado aí ao militarismo, né, ao autoritarismo, coisas que vão ser temas aí dos nossos próximos podcasts. Sim, eu acho que um outro ponto ali interessante da gente levantar para entender o que é ultranacionalismo é porque grande parte desses exemplos a gente dá falando sobre aquela questão de você se entender e se ver como identidade, como você pertencer a uma ideia. E o ultranacionalismo ele tem uma ênfase muito grande sobre aqueles que não pertencem à sua identidade. É uma questão muito mais ligada a criar uma hegemoniedade daqueles que pertencem a um local, a um território, a uma nação, do que uma ideia de você simplesmente pertencer àquilo. Exatamente, todos aqueles e aquilo que não pertença, que não esteja dentro dessa régua do ultranacionalismo, é considerado o inimigo da nação, né? Então a gente vê muitos regimes, em todos os regimes autoritários, você tem inimigos nacionais aí, né? Abre aspas, tanto reais, inimigos reais, que é realmente uma ameaça nacional, mas você também tem inimigos imaginários, por exemplo, no Brasil, que o nosso inimigo imaginário é o comunismo, né? Então, você tem aí não só no Brasil, mas você tem outras realidades que já tiveram períodos de ultranacionalismo, né? Então, dentro de um único estado, você pode ir oscilando entre vários tipos de nacionalismo de acordo com o governo que está no poder. Exatamente. É uma questão ali, né? Novamente, uma questão construída, ela não existe por si só. Isso. Acho que é isso, né, gente? Creio que por enquanto, sim. Falamos bastante. Exatamente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Algo que a gente esqueceu de falar? Eu só queria pontuar, né, para amarrar assim, a discussão até aqui, que a ideia de nacionalismo ela surge em períodos de guerras, né? Surge em um período de resistência, surge, por exemplo, o ultranacionalismo alemão surge em um momento de fragilidade nacional, econômica. Então, o nacionalismo ele sempre surge com mais efeito, com mais
veemência ali, mais aceito em momentos de debilidade nacional, em momentos de debilidade no país está passando por muitas crises, né? Então, o nacionalismo ele é sempre um movimento de resistência e de um movimento extremo para sair daquela situação de fragilidade, né? Então, creio que É quase uma nós ainda reação, né, a um momento difícil. estamos creio que construindo essa ideia, esse conceito de nacionalismo, mas o que nós temos até o momento é essa ideia de resistência. Como a gente trouxe aqui, ele surge com o movimento de resistência, ele ganha força com o movimento de resistência, e nós podemos ver nos nossos dias atuais mesmo, momento de crise, de debilidades, de dificuldades do nosso país, onde esse sentimento nacionalista está crescendo ainda mais, né? Então, eu creio que toda a discussão é para chegar nesse ponto, né, que nós trouxemos aqui por último. É isso, gente. Então, até o próximo podcast, né? No próximo podcast a gente vai tratar aí da questão do autoritarismo, né? Para já ir caminhando para a Segunda Guerra Mundial e entender como que se chegou àquele extremo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite e a gente está aqui justamente para comentar um pouquinho sobre isso. Bom, se cuidem, fiquem em casa o máximo que puderem, continuem usando máscara, se vacinem, quem já tomou a primeira dose, volte para a segunda, isso é extremamente importante. E é isso, o podcast do Fim do Mundo fica por aqui. É isso aí, gente. Até Cuide, mais. pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.